Você sabia que muita gente no tempo de Cristo não sabia nem quem ele era? Certa vez, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem a multidão está dizendo que eu sou? E a Bíblia diz que os discípulos olham para ele e dizem assim: uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas, ou até mesmo João Batista. A multidão andava com Jesus, mas a multidão não conhecia Jesus. A multidão ouvia sobre Jesus, mas a multidão não sabia quem era Jesus. Você sabia que os discípulos, por muito tempo, eles não conheciam quem era Jesus? Porque certa vez Jesus está no barco e a tempestade vem ali. Certa vez o vento assopra, o mar balança, eles com medo de morrer. Ali em Marcos 4:38 está escrito essa história, esse acontecido. E eles com medo de morrer dizem: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus vai acalmar o vento e a tempestade, e o mar dizendo: aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia vai dizer que eles olham um para os outros e diz: quem é que é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não conheciam quem era Jesus, não sabia de fato quem era Jesus. A Bíblia diz que João Batista ensinava sobre Jesus, pregava sobre Jesus. Mas em João 1:33 ele diz: eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar, ele me disse: aquele que você vê descer o Espírito sobre ele, é este aí o homem que batiza com o Espírito Santo. E eu pensava que João Batista conhecia Jesus. Mas no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 10, verso 2, João Batista envia 2 discípulos para Jesus e diz assim: pergunta para ele, és tu mesmo aquele que havia de vir, ou nós ainda aguardaremos outro? Vê, João Batista pregava sobre Jesus, mas ele ainda não conhecia Jesus. No momento da adversidade, no momento que a dificuldade chegou, João Batista pergunta: é o Senhor mesmo aquele que havia de vir? Ou nós havemos ainda de esperar outro? A mulher samaritana não sabia quem era Jesus, ela dizia: quem é você? Quem você pensa que é? Por acaso o Senhor pensa que é maior que o nosso pai, o Jacó, que nos deu esse poço para beber ele mesmo, com os nossos filhos, com os nossos descendentes, com os seus filhos? E Jesus olha para ela e diz: ó, mulher, se tu me conhecera, era tu que me pediria água e eu lhe daria uma água viva. Os fariseus também não conheciam Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, no livro de João 9, ele cura um homem que era cego. E aí, quando o homem é curado, ele diz: como foi que ele te curou? Ele diz: ele colocou barro nos meus olhos e mandou me lavar no tanque de Siloé e eu fiquei sarado. A Bíblia diz que os fariseus olham para ele e dizem: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem, ele é pecador. O homem diz: se é pecador, eu não sei. Eu sei que agora eu vejo e antes eu não enxergava. Eu sei que Deus não fala com homem pecador e não faz milagres através de homem pecador. E a Bíblia diz que os homens, os fariseus, olham assim e dizem: olha, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a isso aí nós não sabemos nem quem é, nem de onde veio. Eles também não conheciam a Jesus. Vê, muitas pessoas naquela época não conheciam a Jesus. Quando estavam em adversidade, quando estavam em dificuldade, não conheciam Jesus. Até que o Espírito Santo revela Jesus para Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Quem é que vocês pensam que eu sou? Pedro olha e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas. Bar é do grego, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu, o Espírito do meu Pai que está no céu. E aí Pedro agora conhece que Jesus é o Cristo. E eu penso que todos os apóstolos conhecem que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz que lá na frente, em João, se eu não me engano, o capítulo 14 ou 15 por ali, quando Jesus começa a se demonstrar quem ele é, aí o Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E Jesus olha para ele e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você não tem me conhecido? E eu pensando que os apóstolos já conheciam quem era Jesus. Muitas pessoas não conheciam Jesus andando com ele.
E muitas pessoas hoje pregam a respeito de Jesus, ensinam a respeito de Jesus e ainda não conhecem Ele. Os apóstolos operavam milagres no nome de Jesus e não conhecia quem era Jesus. João Batista dizia: este era o Cordeiro de Deus, mas na prisão ele diz: pergunta se é ele que havia de vir ou se nós estamos esperando outro. Muitas pessoas hoje têm expulsado o demônio no nome de Jesus, ensinado no nome de Jesus, mas quando chega a adversidade, muitos deles mostram que não conhecem Jesus ainda. E você aí, conhece a Jesus? Se você assistiu até aqui e conhece a Jesus, disse: eu conheço ele. Comenta aí.